Olá, pessoal do oitavo ano do Colégio Fato, tudo bem? Estou aqui com saudade de vocês, mas vamos à luta aí, vamos cumprir o determinado, mas sem aula vocês não ficarão. Como hoje é quinta-feira, as nossas aulas são sempre na quinta, eu preparei para vocês essa pequena videoaula com o conteúdo que eu pedi aí no planejamento pedagógico para esses dias especiais. E nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho, continuar falando, né, o que a gente já estava discutindo em sala de aula, sobre o continente americano, principalmente na figura ali principal do grande poder dos Estados Unidos. E nós vamos falar agora sobre fatores que influenciaram aí, né, esse poder, essa hegemonia estadunidense em cima dos outros países aí, essa hegemonia que também ela é mundial. Então, alguns fatores aí que colaboraram para que isso acontecesse e vamos falar um pouquinho de cada um. No livro de vocês, na sequência aí, na mesma sequência que eu mandei no planejamento pedagógico, a gente vai falar primeiro dos fatores geopolíticos, né? O que os fatores geopolíticos influenciam aí na hegemonia estadunidenses aí entre os demais países da América e também os demais países do mundo, né? Hoje os Estados Unidos é uma grande potência mundial. Para começar, eu sempre começo as aulas falando para vocês um pouquinho da história, né, desse poderio, dessa crescente dos Estados Unidos. É uma coisa que vem lá da sua colonização. A gente já discutiu um pouquinho em sala de aula sobre a doutrina do Destino Manifesto, né, os ideais que os ingleses chegaram nas terras, né, americanas. E continuando a partir desse princípio, a gente se dá para chegar no que tem hoje de hegemonia. Os Estados Unidos ele tem uma grande atuação nas organizações internacionais. As organizações internacionais aí ele tem tipo um plano estratégico. Ele está dentro delas de forma estratégica, ali ocupando uma posição privilegiada, né? A posição que ele ocupa ali é privilegiada em relação aos outros países. Vamos falar um pouquinho de cada um conforme está no livro. Você pode perceber aí no seu livro nós temos aí o primeiro fator, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, né? Já falamos isso em sala de aula. O FMI ele serve para emprestar dinheiro, né? Ele ajuda países aí que necessitam de empréstimos. E os Estados Unidos ele é um grande articulador e tem uma grande influência, né? Porque os Estados Unidos hoje ele é um dos investidores do FMI, então ele empresta aí dinheiro para a galera aí. E esses empréstimos, pessoal, ele tem que ter de volta, né, além do pagamento, é lógico, tem que ter de volta alguns, digamos que alguns favores, né? São eles têm que seguir algumas regras. Ele tem que seguir normas que favorecem, lógico, os países que emprestam dinheiro. Então, aqueles que pegam dinheiro emprestado do Fundo Monetário Internacional, de uma forma ou outra, ele fica ali, né, na mão ali dos países que lhe emprestam aí. Os Estados Unidos é um grande investidor aí desse fundo aí. Ele direciona muito, ele tem uma grande influência e direciona muito esse fundo. E eles criam normas que, lógico, que vão sempre favorecê-los, como países pobres, países periféricos que precisam de dinheiro, deixam ali, fazem um compromisso de vender sua matéria-prima ou mão de obra. Isso, né, não vem ao caso agora. É para vocês verem que com ele tendo essa grande influência no FMI, ele é um país que ele tem um grande poder, né, econômico sobre os demais países. Então, ele tem uma atuação incrível dentro do FMI. Um outro que o livro de vocês destaca, na imagem do vídeo aí vocês estão vendo que é o livro de vocês, tem a OTAN, que é a Organização Tratado do Atlântico Norte. E vamos ver agora então a influência, né, estadunidense e as vantagens que ele tem de participar dessa cooperação militar. A OTAN é uma cooperação militar onde os países, né, eles têm um tratado, uma cooperação mútua entre eles. Isso significa o quê? Significa que se um país qualquer quiser atacar os Estados Unidos, por exemplo, eles têm uma declaração, que isso foi feito depois da Segunda Guerra Mundial, que eles declararam qualquer país da OTAN que faz parte desse tratado, dessa cooperação militar, é como se você estivesse declarando guerra a todos eles. Então, assim, os Estados Unidos hoje, se ele fosse atacado por alguém, ele teria uma grande aliança aí de todos os signatários,
né, de todos que pertencem à Organização do Atlântico Norte. Podemos citar aí alguns países europeus, como a Alemanha, o Reino Unido, né, são países aí que, França também, são países fortes que estariam ao lado dos Estados Unidos num possível ataque militar. Então, a OTAN serve para isso, essa organização aí ajuda muito então os Estados Unidos a manter ainda mais a sua hegemonia, né, pessoal? Ele continua cada vez mais forte aí. E ele também é um membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que é o próximo item aí, que vocês vão ver aí, é o próximo item do livro, é a ONU, né? São essas três organizações aí que o livro trouxe para a gente discutir nessa aula. E a ONU, ele é um membro permanente do Conselho de Segurança. Como eu já disse para vocês, quando vocês estudaram ONU, né, nos capítulos anteriores, a ONU, ela tem esse Conselho de Segurança que é o grande responsável por manter a paz no mundo, né? Ela é a grande responsável. Então, os Estados Unidos, sendo, né, do Conselho Permanente, ele tem ali algumas vantagens, né, nesses futuros, né, eventos aí que são decididos pela ONU, como por exemplo, ele tem direito ao veto, né, se algum país quiserem fazer alguma coisa, algum tratado que não interesse ele politicamente, comercialmente, ele tem o poder de veto. Então esse poder de veto dos Estados Unidos ele é bem interessante. Então é uma coisa que o torna ainda mais forte e ele cria uma influência política muito grande também em cima dos outros países, né? Então, reforçando aí um pouquinho do que nós podemos aprender hoje, vamos falar sobre esses três fatores aí, né, que são assim, ajudam muito aos Estados Unidos a ser hegemônico, a ter esse poder, essa soberania, né, entre os países da América, porque o nosso capítulo é continente americano, mas além dos países da América, ele tem uma hegemonia também, ele tem um poder mundial, tá? Envolve muito isso aí, ele tem um respeito muito grande, ele é temido militarmente, a gente falou agora há pouco, é o caso da OTAN, né? Que os outros países são aliados dele, os países signatários desse tratado são, na maioria deles, aliados dos Estados Unidos, né? Então, revendo lá, se eu falar assim, galerinha, qual que é aí os três grandes fatores aí, né? Que fazem com que os Estados Unidos mantenha essa hegemonia no mundo. A gente pode citar os fatores geopolíticos, né? Quais são os três grandes fatores geopolíticos? A gente pode citar o FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, porque ele é um grande investidor e, sendo assim, ele tem os países na mão, né, aquelas pessoas que pegam dinheiro emprestado, devem alguns favores, né, aos Estados Unidos. Então ele exerce esse poder em cima disso. E aí temos também a OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma cooperação militar, e essa cooperação militar ela ajuda, né, eles têm um trato de os países signatários que se algum deles forem atacados, né, é a mesma coisa de estar declarando guerra a todos os outros. Então, FMI com o poder financeiro, OTAN com o poder militar. E temos também a ONU, né, com a influência política muito grande, que ele é um membro permanente do Conselho de Segurança, então logo aí ele tem o poder de veto. Tá, pessoal? Espero ter ajudado um pouquinho aí, queria muito estar com vocês, eu quero muito ouvir as perguntas de vocês, né? Vocês gostam muito de perguntar, a gente abre discussões fantásticas na sala de aula, mas que essas discussões possam ser feitas por aqui também. Vamos utilizar aí a tecnologia nesse momento, e quem precisar, a hora que vocês precisarem, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu pedi uma atividade aí, até pedi para vocês fazerem um resuminho sobre isso. Estou fazendo esse vídeo aqui para dar uma ajudada aí, uma complementada na aula, mas eu pedi para vocês fazerem um resumo aí de vocês aí, que eu quero ver também o lado de vocês, o que vocês veem e entendem sobre isso aí. E qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Hoje, quinta-feira, estarei disponível o dia todo para vocês, podem me chamar no privado, pelo celular, pelo WhatsApp, eu estou lá no grupo de vocês, lá da sala, né, do 8º ano. Então podem me chamar e a gente discute aí, tira as dúvidas, faz videoconferência. Eu estou aqui para ajudar vocês, né? Para a gente passar por esse período aí, mas que o aprendizado não pare, que ele sempre continua, tá bom? Grande abraço para vocês aí, professor Anderson, e conto com vocês aí para sanar qualquer situação, qualquer dúvida. Grande abraço.